Boa tarde, meus amigos. Estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 26 de março de 2022, no sábado, às 16h15, para iniciarmos os nossos estudos. E nesse horário do sábado nós estudamos essa obra, Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo. Essa obra, o autor dela é Antônio César Perry de Carvalho. É uma publicação da editora O Clarim. E nós estamos estudando o capítulo 12, que trata da Epístola a Tito, aplicação às boas obras. Nós estamos hoje estudando a página 125. Então, antes de nós iniciarmos o estudo desse livro, das Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo, nós vamos fazer a nossa prece. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, estamos todos nós reunidos aqui, Senhor, em Teu nome, em nome de Jesus, para aprendermos um pouco mais, para buscarmos entender as orientações que o nosso irmão Paulo de Tarso nos traz, buscando sempre colocar em prática tudo aquilo que nós estamos aprendendo, que estamos estudando, porque esse é o mais importante, é exemplificar os ensinos de Jesus, os ensinos desses grandes trabalhadores do Senhor. Assim te agradecemos imensamente, Senhor, a oportunidade que nós temos de estar aqui reunidos para mais essa tarde de estudos. Te rogamos, Senhor, a tua bênção para cada um de nós, para os nossos lares, nossos parentes e amigos, para as nossas casas espíritas, e o teu consolo, a tua misericórdia, Senhor, para com todos aqueles nossos irmãos que nesse momento possam estar em sofrimento. E assim, sentindo essas vibrações amorosas nos envolver, te pedimos amorosamente que nos permita iniciarmos a nossa tarde de estudos com a tua graça, Senhor. Graças a Deus. Bem, meus amigos, nós estamos aqui estudando essa epístola a Tito, né? E é interessante que essa epístola vem mostrar a importância de Tito. Tito, ele vai ser aquele supervisor missionário que Paulo institui para cuidar da igreja, para cuidar da preparação daqueles missionários que vão dirigir as igrejas. Uma preparação não só do ponto de vista material, mas principalmente do ponto de vista moral. E nós vamos, hoje, conforme o estudo for decorrendo, nós vamos entrar em contato com alguns textos que Paulo escreveu para Tito, e versículos, né, dessa carta, aonde Emmanuel vai fazer uma interpretação. Eu posso dizer para vocês, eu li todos os textos, que talvez sejam os textos mais importantes do ponto de vista espiritual e moral que Emmanuel escreveu. É aquele texto que você lê e diz assim, ele está escrevendo para a gente hoje, 26 de março de 2022. Atualíssimo, muito contundente, sabe? São textos que todos nós devíamos ler várias vezes, da importância do conteúdo desses textos. Então, nós vamos começar agora, né? Aqui na página 125, justamente onde está escrito assim, Epístola a Tito, capítulo 1, versículo 10. Está lá no final da página 125. Epístola a Tito, capítulo 1, versículo 10. E Paulo escreve assim para Tito, porque há muitos desordenados faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão,
Os da circuncisão são aqueles judeus, né? Aqueles formais, altamente formalistas, aqueles tradicionais, né? Que dizem, eu sou de Deus, eu sou seguidor da lei do Senhor, falam de Deus, né? E estão sempre com o dedo esticado para aquele que não é muito seguidor da história, mas na realidade são hipócritas. Gente, nós estamos ou não estamos vivendo isso no momento? Basta ligar a televisão. Basta ligar a televisão. Basta ver os homens que se dizem religiosos promovendo escândalos absurdos. Aqueles que se dizem mais, né, mais ciosos do evangelho. Ontem eu vi uma manifestação muito interessante. Não sei se vocês viram. Um grupo de pessoas vestidas como aquele pessoal como os judeus da época de Moisés, carregando um bezerro de ouro num andor, fizeram uma passeata assim. Era aquele bando de pessoas, passou no Jornal Nacional, um bando de pessoas, um andor, um bezerro de ouro em cima, e cada uma das pessoas que estão na passeata com um tijolo coberto com papel dourado, simulando uma barra de ouro. Dá para a gente entender, né? E jogando assim, exatamente aquela cena do bezerro de ouro. Entendeu? Fazendo uma alusão aos problemas que estão havendo aí. Era o bezerro de ouro, falando dos falsos profetas, que estão interessados, sim, no bezerro de ouro. Então, a passeata é essa. E aqui, quando o Paulo diz, porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, que eram aqueles sacerdotes, aqueles que estavam muito presos à forma, né? Aí ele diz aqui, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Perceberam? Atualíssimo. Aí o Antônio César vai comentar. A preocupação de Paulo com os judeus fica evidente quando se refere a eles como os da circuncisão e como falsos mestres, falsos religiosos. Na carta a Tito, capítulo 1, versículo 12, está lá da página 126, um deles, seu próprio profeta, disse, os cretenses, que eram os gregos, né, são sempre mentirosos, bestas ruins, ventre preguiçosos. Em princípio, parece uma incoerência a forma como Paulo se referiu aos cretenses, citando um profeta nativo, um profeta cretense, né? Mas, naquela época, filósofos gregos e poetas romanos criticavam os cretenses e seus textos. Porém, o apóstolo, de certa forma, generalizava, referindo-se aos hereges e falsos profetas da região. Então, Paulo, ele estava querendo dizer o seguinte, não é só os cretenses, não. São os cretenses, são os romanos, são os judeus. Em toda a região, em todos os lugares, você terá falsos mestres, você terá falsos profetas, homens que se aproveitam da religião para buscar o seu bem-estar pessoal. E para isso eles mentem muito, não é? Em princípio, parece... Aí na carta de Tito, capítulo 1, versículo 15, todas as coisas são puras para os puros, diz Paulo, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Então, para os infiéis, para os falsos profetas, nada é puro. Na realidade, nada é puro.
Por quê? Porque o seu entendimento e a sua consciência está contaminado. O Ejabino fazia uma crítica aos preceitos judaicos que apontam uma série de coisas como impuras. Certamente se referia a uma religião ritualística e que não valorizaria a essência de um processo de renovação interior. Ele está querendo dizer o seguinte: esses judeus, doutores da lei, né? Esses fariseus, esses saduceus, esses homens que se diziam religiosos, eles diziam que todo aquele que não segue a religião deles é impuro. Mas a impureza estava neles mesmos. Porque eles pregavam uma religião cheia de rituais, né? A religião deles era cheia de rituais. E eles não pensavam assim: poxa, fulano, ele cometeu muitos erros, mas ele está se esforçando por melhorar. Vamos levar em conta esse esforço que ele está fazendo para promover a sua renovação. Eles não levavam isso em conta. Eles olhavam a pessoa e, analisando a conduta da pessoa, eles já criticavam a pessoa como impura, sem dar uma chance. Mas, ao mesmo tempo, a impureza maior estava neles, porque pregavam uma coisa que não faziam. Na realidade, o maior impuro era eles mesmos. Emmanuel faz recomendações sobre alguns cuidados. Agora nós vamos começar a estudar alguns textos. E vocês vão ver, gente, como esses textos são profundos. O primeiro texto que a gente vai pegar é do livro Fonte Viva, capítulo 34. Mas quem tem Cartas de Paulo é página 684. Fonte Viva, capítulo 34, e Cartas de Paulo, página 684. Vamos prestar bem atenção nesses textos, porque eles são muito importantes. Eu vou pedir para o primeiro texto a Denise ler para a gente. Vai lendo aí devagarzinho, Denise, para a gente poder captar bem. Então, ó, Fonte Viva. Eu tinha pedido no WhatsApp para todo mundo pegar Fonte Viva, Pão Nosso, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida e a Bíblia, né? 5 livros que eu pedi para vocês pegarem. Botei lá no WhatsApp de vocês. Então, a Denise vai começar a ler o Fonte Viva, capítulo 34. Cartas de Paulo, página 684. Mas para os impuros e descrentes, nada é puro. Guardemos o cuidado. O homem enxerga sempre por meio da visão interior. Com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios. Na conduta dos outros, supõe encontrar os meios e fins das ações que lhes são peculiares. Daí o imperativo de grande vigilância para que nossa consciência não se contamine pelo mal. Quando a sombra vagueia em nossa mente, não vislumbramos senão sombras em toda a parte. Junto das manifestações do amor mais puro, imaginamos alucinações carnais. Se encontramos um companheiro trajado com louvável apuro, pensamos em vaidade. Ante o amigo chamado à carreira pública, mentalizamos a tirania política. Se o vizinho sabe economizar com perfeito aproveitamento da oportunidade, fixamo-lo com desconfiança e costumamos tecer longas inflexões a respeito de apropriações indébitas. Quando ouvimos um amigo na defesa justa, usando a energia que lhe compete, relegamo-lo de imediato à categoria dos intratáveis. Quando a treva se estende na intimidade de nossa vida,
deploráveis alterações nos atingem os pensamentos. Virtudes nessas circunstâncias jamais são vistas. Os males, contudo, sobram sempre. Os mais largos gestos de bênção recebem lastimáveis interpretações. Guardemos cuidado toda vez que formos visitados pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita ou pela maledicência. Casos intrincados existem, nos quais o silêncio é um remédio bendito e eficaz, porque, sem dúvida, cada espírito observa o caminho ou o caminheiro, segundo a visão clara ou escura de que dispõe. Denise, pode traçar aí, fazer alguns comentários aí desse texto, por favor? Quando ele começa, né, Rose? O homem enxerga sempre por meio da visão interior, é porque ele está acostumado a ver daquela forma, daquele jeito. Ele usa aquelas cores que ele pinta os quadros exteriores, são cores dele. Então, é a tal história. Ele fala do que o coração dele está cheio, né? Essa frase... E ele fala aqui também, né, esse imperativo, né, da grande vigilância. A gente tem que mesmo vigiar e orar, né? E orar, porque senão a gente acaba se contaminando pelo mal. Vai num crescente que a gente não consegue depois controlar, né? Quando ele diz aqui, né, pelo que sente, examina os sentimentos alheios. O terceiro parágrafo desse... Nós estamos aqui, Ideína, no Fonte Viva, capítulo 34. Se você tem aí Fonte Viva, que eu pedi para vocês pegarem Fonte Viva, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Palavras de Vida Eterna e a Bíblia. Ou Cartas de Paulo, volume 6, que completa tudo. Então, aqui no Vinha de Luz, no Fonte Viva, capítulo 34, no terceiro parágrafo, olha o que ele diz. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios. Examina os sentimentos alheios. Então, ele se usa como parâmetro. Isso. Né? Se ele carrega maldade no coração, ele só vai ver maldade no outro. Ele só vai ver maldade no outro. Ele não vai conseguir ver boa coisa no outro. Porque ele está cheio de impureza. Então, ele vai ver a maldade. Por isso que aqueles sacerdotes da lei daquele passado eram aqueles homens assim, que apedrejavam as mulheres, que condenavam as... Por quê? Porque era o que eles sentiam. Então, eles julgavam os outros pelo que eles sentiam. E também, quando ele tem um outro parágrafo aqui, no sexto parágrafo, né? Ele diz aqui, quando a sombra vagueia em nossa mente, lembra da sombra que nós estudamos lá? Haja luz, lá em Gênesis, não é? Que Deus falou, é preciso que seja feita a luz, porque as trevas tinham tomado conta. Essa sombra aqui, a sombra da ignorância. Quando a sombra vagueia em nossa mente, não vislumbramos senão sombras em toda parte. Gente, esses textos são fantásticos. Depois, lá embaixo, ele vai dizer assim, ó, quando ouvimos, isso aqui é importante, isso aqui me lembra muito Paulo. Quando ouvimos um amigo na defesa justa, usando a energia que lhe compete, relegamo-lo de imediato à categoria dos intratáveis. Não! Tem coisas que, no caso Paulo e as outras pessoas que vivem hoje em dia, tem coisas que precisam mesmo de ser veemente. A gente precisa ser veemente. Tem coisas que a gente não pode ficar em cima do muro. Não! Tem coisa que você tem que ser ali, condenar com veemência.
Aí, nesse momento, eu lembro João Batista, eu lembro Caibar Schutel, eu lembro José Herculano Pires, aqueles que realmente, quando viam algo errado sendo feito em nome da doutrina, em nome do Senhor, eles iam lá e mostravam, ó, está errado. Não é assim, não pode se permitir que isso aconteça junto à doutrina, perante o evangelho, não se pode deturpar o ensino do Senhor assim. Por isso que Paulo é o vaso escolhido, porque ele tinha o quê? Essa firmeza, essa energia, e não tinha medo de condenar algo, alguma coisa que era hipócrita. E aí o que ele diz aqui, ó, quando ouvimos um amigo na defesa justa, não é aquele que vive gritando por qualquer coisa, não. É na defesa justa, usando a energia que lhe compete. O que a gente diz? Ah, isso é um intratável. Não, ele não é intratável. Ele está certo, porque nós não podemos nos calar perante certas coisas. Então a gente tem que falar sim. Quando a gente vê essa história aí de espiritismo moderno, de espiritismo progressivo, isso é uma tolice. E a gente tem que falar sim em defesa do evangelho. Porque tem uma passagem do evangelho que diz assim: muitas vezes os bons se calam. Os bons se calam. Os bons são tímidos. É uma coisa assim. O bom é tímido, mas o mal é atrevido. Então, a gente também tem que ser. A gente tem que ser firme. Porque Jesus era firme. Ele era firme, muitas vezes. Quando ele fez os discursos dele, quando ele faz o discurso dos 8 ais, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, e falou isso na frente deles, na porta do templo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ele foi firme. Tanto que os escribas e fariseus ficaram assim, que homem, né? Intratável. Não, ele foi firme. Ele foi firme. Então, esse texto, nós temos que analisar cada frase desse texto de Emmanuel, né? E depois, quando ele diz também aqui, ó, os mais largos gestos de bênção recebem lastimáveis interpretações. Às vezes a gente faz uns julgamentos de certas coisas que a gente vê e que não tem nada a ver, né, com isso. Então, guardemos o cuidado desse texto aqui, a gente tem que analisar bem. Esse texto está em cima, foi baseado nesse versículo aqui, da carta a Tito, capítulo 1, versículo 15, que diz assim: mas para os impuros e descrentes, nada é puro. Quem são esses impuros e descrentes? É esses que a sombra vagueia na mente. Entendeu? É isso que ele está querendo dizer. Mas para os impuros e descrentes, nada é puro. Por quê? Porque com as cores que ele usa por dentro, ele julga os de fora. Pelo que ele sente, examina os sentimentos alheios. Então, para eles, nada é puro. Tudo é sombra. Por que eles são impuros? Eles são sombra. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa boca, com os nossos pensamentos. Entendeu? Muito interessante esse texto. Agora tem um outro texto aqui que eu vou pedir para... Ideína, você tem o livro Caminho, Verdade e Vida? Leia para a gente o capítulo 116. Na carta de Paulo, é o 686. Caminho, Verdade. Capítulo 116. Caminho, Verdade e Vida. Agir de acordo. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes.
e reprovados para toda boa obra. Paulo, Tito, capítulo 1, versículo 16. O Espiritismo, em sua feição de cristianismo, Rede Vivo, tem papel muito mais alto que o de simples campo para novas observações técnicas da ciência instável do mundo. A Terra, até agora, no que se refere às organizações religiosas, tem vivido repleta dos que confessam a existência de Deus, negando-o, porém, através das obras individuais. O intercâmbio dos dois mundos, visível e invisível, de maneira direta e objetiva, esse reajustamento sentimental, para que a luz divina se manifeste nas relações comuns dos homens. Como conciliar o conhecimento de Deus com o menosprezo aos semelhantes? As antigas escolas religiosas, a força de se arregimentarem como agrupamentos políticos do mundo, sob o controle do sacerdócio, acabaram por estagnar os impulsos da fé em exterioridades que aviltam as forças vivas do espírito. A doutrina consoladora da sobrevivência e da comunicação entre os habitantes da Terra e do infinito, com bases profundas e amplas no Evangelho, floresce ante as criaturas com característica de nova revelação, para que o homem seja, nas atividades vulgares, real afirmação do bem que nasce da fé viva. Pode comentar alguma coisa desse texto, Dina, para a gente? Olha, na minha concepção, tá? Eu acredito que esse intercâmbio entre o mundo invisível e o mundo dos invisíveis, não importa se seja direta ou se ela não seja entendida por muitos, eu acredito que existe, que a luz divina, ela está ali sustentando esse acontecimento. E quando acontece esse intercâmbio entre os dois mundos, eu não sei se eu estou errada, mas eu acredito que seja para mostrar o quanto nós ainda temos que aprender sobre tudo isso. Porque quando os espíritos vêm nos trazendo, vêm nos mostrando coisas que a gente fica assim, meu Deus, mas será? Não é será, é. E muitas das vezes a gente não está de acordo com muitas coisas que nós vemos, que nós ouvimos. Aí, quando a gente está num trabalho em que a gente escuta coisas assim, que se nós não estivéssemos trabalhando, acharíamos absurdo, aí é que nós vemos o quanto realmente é real tudo isso que nos é trazido. E eu acho que esses assuntos são muito profundos, e às vezes eu sou sincera com você, às vezes eu não me sinto capaz de falar a respeito, porque muitas das vezes eu me pego com interrogações e eu me pergunto, mas por que eu estou com essas interrogações? Porque está ali, está claro, não tem o que não acreditar. E essa doutrina, ela é tão consoladora que tudo que a gente precisa de esclarecimento, a gente acha em tantos lugares que a gente às vezes pensa, mas nesse livro tem isso? Gente, qualquer livro sério, qualquer livro que nos é trazido, um trabalhador sério, é uma infinidade de verdades que basta você prestar atenção no que você está lendo, no que você está estudando. E o que eu tenho muito aprendido é que se você não estudar, você nunca vai conseguir levar adiante o seu trabalho. Porque são tantas perguntas, e muitas perguntas, as respostas são tão ocultas, entre aspas, que se você não estudar, você não vai conseguir entender nem ver a resposta que lhe é dada. Não sei, talvez hoje
eu esteja errada, entendeu? Não, mas está certo. Mas é assim que eu vejo. É assim que eu vejo. Aí ele diz aqui no segundo parágrafo, né? A Terra, até agora, no que se refere às organizações religiosas, tem vivido repleta dos que confessam a existência de Deus. De um monte de gente que diz, não, Deus existe, Jesus é nosso mestre, é nosso guia, mas negam esse pai, negam esse mestre com as obras individuais. Então pregam isso, dizem, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, Jesus é o meu mestre. Mas as atitudes dessas pessoas são totalmente contrárias ao que elas pregam. E no outro parágrafo, Emmanuel faz a pergunta, né? Como conciliar o conhecimento de Deus com menosprezo aos semelhantes? Não é? Como conciliar isso? Você fala de Deus, mas a sua atitude para com seus irmãos que estão em sofrimento, menos esclarecidos, né? Com menos oportunidades, qual é? Qual tem sido? Então, a nossa palavra tem que estar em acordo com as nossas ações. E a gente vê muita gente por aí pregando o evangelho, mas as ações são totalmente diferentes daquilo que está pregando. Eu vou ler agora um outro texto que é importantíssimo também. Nessa aula de hoje, todos os textos são incríveis. Essa carta a Tito, ela tem mensagens incríveis. Está no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 62, ou nas cartas de Paulo, 687. Chama-se No Campo do Verbo, Palavras de Vida Eterna, capítulo 62, ou cartas de Paulo, página 687. Então, começa assim. Esse texto é referência à carta a Tito, capítulo 2, versículo 1. Quanto a ti, fala do que pertence à sã doutrina. No campo do verbo, na atividade verbalista, olha aí falando do verbo, né? Do que você está falando. Jesus falava do que Deus, do pensamento divino. Ele era inspirado pelo pensamento divino. Por isso que ele era o verbo. E o nosso verbo vem de onde? Vem da nossa mente, do nosso coração, né? Na atividade verbalista, emprega o homem grande parte da vida. A gente fala o tempo todo, né? E com a palavra, habitualmente, se articulam os bens e os males que lhe marcam a rota. É de se lamentar, entretanto, o desperdício de força nesse sentido. Como nós despendemos energia falando coisas que não são edificantes, falando coisas que não edificam. Quase sempre, computada a conversação de toda uma existência, o balanço acusa diminuta parcela de proveito. Então, ele está dizendo o seguinte, que se nós formos avaliar o que a maioria do que nós falamos em toda a nossa existência até agora, pode ser que haja pouco proveito. Quer dizer que a maior parte daquilo que a gente falou não serve para nada. Que até na nossa vida nós tenhamos falado muita besteira e muita coisa de pouco proveito. E ele continua, com largo coeficiente de prejuízo e inutilidade. Esse parágrafo é fantástico, né? Quase sempre computada, quer dizer, analisada a conversação de toda uma existência, o balanço acusa diminuta parcela de proveito, com largo coeficiente de prejuízo e inutilidade.
Caramba, né? Que puxada de orelha. Muitas vezes, ninguém denota agradecimento pelas riquezas de um dia claro. Todavia, basta a passagem de uma nuvem com leve garoa cair para que muita gente destile exclamações vinagrosas em longas tiradas inconsequentes. Quer dizer, passa-se um dia, tudo correu bem, maravilhosamente, ninguém agradece a Deus por aquele dia maravilhoso, mas basta ter uma sombrinha, acontecer uma coisinha pequena naquele dia e a pessoa manda ver um monte de críticas. Eu trouxe aqui um livro, eu gosto muito, o meu está bem velhinho, chamado Levanta-te Anda, de Senira Pinto. Bem velhinho meu. Tem um capítulo aqui, nesse livro, chamado Exortação, aonde a Senira, ela vai falar uma coisa muito interessante, que está bem de acordo com o que Emmanuel disse aqui. Ela diz assim: Senhor, a caminhada é longa e as forças são poucas. Por isso é que eu te exorto, te clamo e imploro. Dá-me forças, Senhor, para eu me vencer. Nas nossas preces diárias, essa frase que a Senira traz aqui, a Senira, ela é autora daquela música Quanta Luz, Senira Pinto. Essa música, todo mundo conhece. Quanta luz neste ambiente. É a autoria dela. Então, essa frase aqui tinha que estar todo dia nas nossas orações. Ela diz: dá-me forças, Senhor, para eu me vencer. Dá-me forças, porque a compreensão que começa a despertar meu eu me faz lutar para pô-la em prática. Como é difícil, Senhor, executar as tuas ordens. Como é difícil desvencilharmos-nos dos grilhões que nos prendem há tantos séculos. E como os sentimos fortes agora que os percebemos e queremos nos libertar. Porque quando a gente não percebe, enquanto a ficha não cai, a gente nem percebe que está acorrentado. Mas quando você percebe que tem algo errado e você quer se libertar, aí você sente os grilhões que querem te manter naquela mesma situação. Aí ela continua aqui. Aí vem o paralelo com Emmanuel. Quando tudo nos sorri, quando a vida corre sem atropelos, sentimos que somos capazes de grandes feitos, que estamos a caminho da evolução. Basta, todavia, uma nuvem toldar o céu de nossa felicidade para cair por terra a hipotética fortaleza. Foi o que Emmanuel diz aqui. Basta a passagem de uma nuvem com leve garoa cair para que muita gente destile exclamações vinagrosas em longas tiradas inconsequentes. E ela continua: não praticamos aquilo que pretendemos ensinar aos outros. Olha só, não praticamos aquilo que pretendemos ensinar aos outros. Somos mestres da causa alheia, alentando o que sofre, advertindo e pretendendo ensinar-lhe como se deve conduzir diante de tal ou qual situação. Mas na hora em que somos atingidos pela desventura, vai-se toda a nossa pretensa teoria. Não é verdade? Na hora que bate na nossa porta, a nossa teoria sai pela janela. Voltando aqui ao texto de Emmanuel, né? De maneira geral, não existem olhos para a contemplação de grandes serviços públicos. No entanto, vaga incerteza do trabalho administrativo gera longos debates de opinião. Há criaturas que guardam barômetros em casa para criticarem o tempo. Aí eu me lembrei que eu tenho um da minha varanda. Aí quando esfria, eu vou lá olhar. Meu Deus, 10 graus. Meu Deus,
31 graus. Aí Deus vai dizer, afinal, você quer o frio ou quer o calor? Não é? A gente bota lá o barômetro para ver a que temperatura e reclama quando está frio, reclama quando está calor. Então, o que ele diz aqui? Há criaturas que guardam barômetros em casa para te criticarem o tempo, tanto quanto há pessoas que adquirem pontualmente o jornal para a censura ao governo. Aí, ó, compra o jornal, deixa eu ver o que está acontecendo para eu malhar. Muito bom. Aí ele diz aqui, muitos dormem tranquilos quando se trata de ouvir ensinamentos edificantes, declarando-se enfermos da memória, mas revelam admirável controle de si mesmos quando o rádio anuncia calamidades, gastando vastas horas de comentário eloquente, né? Então, quando é para ficar acordado, prestando atenção, né, nos ensinos edificantes, ficar de olho aberto, ficar de ouvido bem aberto, o que a pessoa diz? Não, eu tenho problema da cabeça, eu não consigo prestar muita atenção. Na hora da palestra me dá um cansaço, me dá um sono. Ai, é tão chato ficar ali 1h30, 2 horas, ouvindo aquilo tudo. Minha cabeça não aguenta nada disso. Diz logo que está doente, tem problema. É a minha coluna, eu não aguento sentar, eu não aguento ficar muito tempo sentada nessa posição, naquela posição. Mas ele diz aqui, quando acontece uma calamidade, um escândalo, a pessoa não tem dor na coluna, não tem dor de cabeça, fica ali com o olho pregado na televisão, durante um dia inteiro acompanhando aquilo. E ele não está certo? É isso mesmo. Esmaece a atenção quando é preciso aprender o bem. Quando você tem que aprender o bem, a pessoa não... eu não estou conseguindo me concentrar. Eu tenho dificuldade de concentração, ficar muito tempo fixado naquilo. Me leva logo, me dá agonia, eu tenho que ficar em pé, eu tenho que ter aquilo. Aí eles aqui. O olhar flameja interesse quando o mal surge à vista. Aí quando o mal aparece, nossa, ninguém perde a atenção, ninguém fica distraído. A gente fica com o olhão desse tamanho e sabe os detalhes todos eles. Aí ele diz aqui, o mundo em si é sempre um parlatório. Parlatório é o local onde as pessoas vão dar entrevistas, né? O mundo em si é sempre um parlatório de proporções gigantescas, onde as almas se encontram para falar, combinando fazer. Raras, no entanto, conversam para ajudar. Muito mais se reunir para conversar, para meter o malho. Desborda-se a maioria no espinheiral da reprovação, no tormento da inveja, na fogueira da crítica ou no labirinto da queixa. Para nós outros, no entanto, o evangelho é seguro na advertência. Tu, porém, diz-nos o apóstolo, fala o que convém à sã doutrina. Foi o que está lá no início, né? O que Paulo falou para Tito. Quanto a ti, fala o que pertence à sã doutrina. Fala o que é edificante. Não ouvides assim, quer dizer, não esqueças assim, que de sentimento a sentimento chegamos à ideia. De ideia a ideia alcançamos a palavra. De frase a frase atingimos a ação. E de ato em ato acendemos a luz ou estendemos a treva dentro de nós. Esse último parágrafo aqui é maravilhoso. É maravilhoso. De ato em ato, acendemos a luz ou estendemos a treva dentro de nós. Eu falei para vocês, os textos de hoje são profundíssimos. Paulo, interpretado por Emmanuel, dá uma aula para a gente da vida diária, do hoje, do nosso momento hoje.
Isso aqui não está falando dos doutores e fariseus de 2000 anos atrás. Está falando dos fariseus de hoje. Entendeu? Então, é fantástico. Vamos voltar agora ao Perry, ao livro do Perry? Vamos voltar para esse livro aqui, ó. Página... Rose, Oi, pode falar. é interessante, é só um adendo, como os estudos vão se entrelaçando, né? Falou sobre luz e sombra, né? E agora, novamente, está falando sobre sombra e luz, que a gente tem que ser sempre luz na vida do outro, né? Inclusive, eu mandei... É isso que eu ia falar. Você... É verdade. Onde o estudo está interligado, hoje mais ainda, né? É tudo formando uma unidade única, né? Eu acho muito interessante isso. E eu peguei alguns livros aqui, mas eu não sabia as páginas, né? Aí eu acho muito, eu sou apaixonada por Paulo também. Aí eu não tinha tido oportunidade antes, mas agora eu vou fazer, tá bom? Eu mandei para vocês o PDF da aula de ontem sobre luz, aquele do mapinha. Olha, eu aconselho vocês, abram uma pasta do computador e vão arquivando esses textos, esses PDFs que eu vou mandando das aulas. E depois, com o tempo, vai relendo. Inclusive, eu mandei, em forma de PDF, a aula de ontem do Nosso Lar, que falava sobre família e lar. Muito interessante. Aí eu transformei o PDF, o PPS em PDF, mandei para você. Que ali tem umas orientações do Evangelho sobre o lar, muito importante. Então, abre uma pastinha no computador, vai arquivando esses textos, de vez em quando vai lendo, que a gente vai ver como a gente vai incorporando o nosso conhecimento, o nosso estudo. Segunda-feira eu vou tirar uma cola desse livro, desse estudo sobre a família, tá? Eu achei muito interessante, muito interessante. Vamos voltar aqui no Perry, nesse livro aqui, página 126. Lá embaixo, último parágrafo do 126, desse livro aqui, ó. Página 126, aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? 126, último parágrafo. Diz assim: em contraste com os divulgadores de doutrinas consideradas doentias e destruidoras, Paulo propõe o destaque para o bem-estar espiritual. Olha só. Em contraste com os divulgadores de doutrinas doentias e destruidoras, Paulo propõe o destaque para o bem-estar espiritual. A ênfase na fala benéfica, na fala boa e instrutiva é anotada por Emmanuel. Ana Constantino, pega aí pra gente. Esse texto aqui só tem no livro Cartas de Paulo. Quem não tem Cartas de Paulo não vai conseguir ler. Então, eu vou pedir para a Ana ler bem devagar. Cartas de Paulo, página 688. O título do texto é Nas Trilhas da Palavra. Diga até o ventilador, tá, Ana? Para poder não interferir muito. Esse texto está no livro Bênçãos de Paz, capítulo 14. Bênção de Paz, capítulo 14. Mas... Nas trilhas da palavra. Isso. Espíritos encarnados e desencarnados a serviço da evangelização, em nosso próprio benefício. Muitas vezes... Ana, um instantinho. Espíritos encarnados e desencarnados. A serviço da evangelização, em nosso próprio benefício. Muitas vezes somos arrastados ao verbo depurado ou violento. Erro comum a nós todos, sempre que desprevenidos de mais ampla visão
de conjunto, centralizamos a atenção em nódoas e defeitos, faltas e quedas, conferindo-lhe um poder que não possuem ou exagerando-lhes a afeição. E quanto isso ocorre, perdemos tempo retardando as edificações espirituais que nos competem à maneira de operários que furtassem as horas do trabalho e que se enganjaram para medir a lama do caminho, que o sol há de secar. Avisemo-nos, tanto quanto possível, contra semelhantes impropriedades, conversando ou escrevendo, informando ou pregando. Imunizemos a nossa área de obrigações, desterrando o mal, seja de nosso pensamento ou de nossa palavra. Se nos constitui dever de setor identificar a presença da sombra e afastá-la. Sempre que a sombra ameace a comunidade, forçamos a luz sem tumulto, contraproducente, mas fujamos de comprometer a obra do Senhor, pisando ou repisando deficiência, chagas, mazelas, infortúnios alheios, convictos de que fomos chamados a falar o que convém à sã doutrina. Aí está falando, né, sobre o que a gente fala e as ações, né? Exatamente. No caso, é quando a gente tem um compromisso com a doutrina, com o evangelho, e a gente foge desse compromisso já tendo os recursos, né? Tendo noção do que nós viemos fazer aqui nesse planeta. E, às vezes, a gente passa a vida toda perdendo tempo com coisas que supérfluas, né? Com coisas assim, que não tem muito valor para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual. Exatamente. Aí fica esse dilema, o compromisso inacabado, né? E a gente leva para o mundo espiritual uma coisa inacabada, né? E tendo a mesma dificuldade que a gente está tendo aqui, a gente continua tendo lá. Exatamente. E ele começa o texto chamando a atenção, né? Espíritos encarnados e desencarnados. Então, não é só o problema dos encarnados também. Dos encarnados. Os desencarnados também, a serviço da evangelização em nosso próprio benefício. Interessante é isso. Sim. Ele está dizendo, espíritos encarnados e desencarnados a serviço da evangelização em nosso próprio benefício, muitas vezes somos arrastados ao verbo deturpado ou violento. Então, ele está mostrando aqui uma coisa aqui, gente, muito importante. Sabe por quê? Esse é um problema que a gente vive aqui na Terra e que muitas vezes, quando a gente desencarna, a gente continua no plano espiritual, com o mesmo problema, porque se ele diz espíritos encarnados e desencarnados a serviço da evangelização, o pessoal pensa assim, está falando da evangelização das criancinhas. Não, ele está falando da evangelização nossa. Nós precisamos nos evangelizar. E muitas vezes nós, estando aqui encarnado, ou depois, quando estamos desencarnados, continuamos com verbo deturpado e violento. Então, a criatura aqui na Terra metia o malho, perdia tempo falando besteira, desencarna e continua do mesmo jeito.
não mudou. Depois ele vai dizer aqui, ó, erro comum a nós todos. Emmanuel está falando, Emmanuel é desencarnado. Ele se incluiu, olha aqui, ó, erro comum a nós todos. Sempre que desprevenidos, sempre que deixamos de vigiar, de mais ampla visão de conjunto. Então, toda vez que a gente deixa de vigiar, a gente comete esses erros. Aí ele vai dizer aqui, ó, centralizamos a atenção em nódoas e defeitos, faltas e quedas, conferindo-lhes um poder que não possuem ou exagerando-lhes afeição. Enquanto isso ocorre, perdemos tempo. Encarnados e desencarnados agem da mesma forma. Perdemos tempo retardando as edificações espirituais que nos competem realizar à maneira de operários que furtassem as horas do trabalho em que se enganjaram para medir a lama do caminho que o sol há de secar. Quer dizer, semelhante àquele cara que tem um trabalho a fazer, mas deixa de fazer o trabalho com preguiça, fica sentado lá, distraído, e não cumpre com a obrigação dele. Aí depois ele vai dizer aqui, ó, avisemo-nos tanto quanto possível contra semelhante propriedade. É interessante esse parágrafo, que ele diz assim, ó, avisemo-nos, que nós nos avisemos, que nós chamemos, que nós devemos chamar a nossa própria atenção contra semelhante erro, da perda de tempo, como disse a Ana para gente. Conversando ou escrevendo, diz Emmanuel, informando ou pregando, imunizemos a nossa área de obrigações, desterrando, arrancando o mal, seja de nosso pensamento ou de nossa palavra. Então, como disse a Ana, a gente tem que estar muito vigilante, muito atento, procurando arrancar a sombra, a erva daninha de dentro de nós. E aí ele vai encerrando, dizendo uma coisa maravilhosa. Se nos constitui dever de setor identificar a presença da sombra e afastá-la, olha aqui o que ele está dizendo, é obrigação nossa identificar a sombra que há em nós, não ficar procurando a sombra do outro, que a gente é bom para achar a sombra do outro, né? Procurar a sombra, achar a sombra em nós e afastá-la. Sempre que a sombra ameace a comunidade. Opa! Quer dizer que a sombra em mim pode ameaçar o coletivo. Então, eu não posso deixar isso acontecer. Eu tenho que buscar, identificar a sombra que existe em mim, afastar essa sombra para que ela não prejudique os meus semelhantes. E depois ele vai dizer o seguinte, façamos luz. Como é que eu vou fazer luz? Buscando os ensinos e exemplo do Cristo. Isso está lá no livro de Gênesis, que foi escrito por Moisés, no capítulo 1, versículo 3. Haja luz, e a luz foi feita. Então, façamos luz sem tumulto contraproducente, sem escândalo, mas fujamos de comprometer a obra do Senhor, pisando ou repisando deficiências, chagas, mazelas, infortúnios alheios, porque a gente está muito preocupado com o erro do outro, com o comportamento do outro, e o nosso olhar tem que ser para o nosso comportamento, para os nossos pensamentos. Então, convictos de que fomos chamados a falar o que convém à sã doutrina. Gente, esse texto é um dos menores, mas é um dos que tem lições maiores e mais profundas. Entendeu? Então, olha como Emmanuel está interpretando esse versículo da carta a Tito, capítulo 2, versículo 1. Nas trilhas da palavra. Agora nós vamos pegar outro texto, deixa eu ver aqui. Vinha de Luz, capítulo 16, Cartas de Paulo, 689. Pode ler para a gente, ô Marinês? Dá para você ler para a gente? Você tem aí?
palavrinha de luz. Capítulo 16, tá? Cartas de Paulo 689. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Paulo, Tito, capítulo 2, versículo 1. Desde que não permaneças em temporária inibição do verbo, será assediado a falar em todas as situações. Convocar-te-ão a palavra, os que desejam ser bons e os que deliberadamente maus, os cegos das estradas sombrias e os caminheiros das sendas tortuosas. Corações perturbados pretenderão arrancar-te de expressões perturbadoras. Caluniadores induzir-te-ão a caluniar. Mentirosos levar-te-ão à mentira. Levianos tentarão conduzir-te à leviandade. Eronistas buscarão localizar-te a alma no falso terreno do sarcasmo. Compreende-se que procedam assim, porquanto são ignorantes, distraídos da iluminação espiritual, cegos, desditosos, sem o saberem, vão de queda em queda, desastre a desastre, criando a desventura de si mesmo. Tu, porém, que conheces os que eles desconhecem, que cultivas na mente valores espirituais que ainda não cultivam, toma cuidado em usar o verbo, como convém ao Espírito do Cristo que nos rege os destinos. É muito fácil falar aos que nos interpelam, de maneira a satisfazê-lo, e não é difícil replicar-lhe como convém aos nossos interesses e conveniências particulares. Todavia, dirigimos-nos aos outros com a prudência amorosa e com a tolerância educativa, como convém à sã doutrina do Mestre. É tarefa complexa e enobrecedora, que requisita a ciência do bem no coração e no entendimento evangélico, nos raciocínios. Que os ignorantes e os cegos da alma falem desordenadamente, pois não sabem nem veem. Tu, porém, acautela-te nas criações verbais, como quem não se esquece das contas naturais a serem acertadas no dia próximo. Olha, eu achei esse texto muito interessante, e ele aqui, tu, porém, ele fala o que convém, né? E as coisas que não nos convêm, né? E nós, muitas vezes, vamos ficando assim, como é que se chama? Perturbados, como ele fala aqui, né? Com tantas coisas que acontecem no dia a dia, e somos levados por esses caluniadores, esses mentirosos, levianos, os irônicos, mas eles são pessoas ignorantes. Nós também somos, né? Mas no falso terreno do sarcasmo, né? A ironia. Mas nós, muitas das vezes, não introjetamos ainda e ficamos distraídos nessa ilusão espiritual, né? Então, falamos uma coisa, mas ficamos cegos, desditosos o saberem, vão de queda em queda, aí vão caindo de queda em queda, desastre a desastre, a desventura e a de si mesmo, não é do outro, é de nós mesmos. Tu, porém, desconhece, nós desconhecemos os valores espirituais, muitas das vezes, né? Mas nós já o conhecemos, cultivando a usar o verbo. O verbo aqui, para mim, é como convém ao Espírito do Cristo, é a palavra que nos vai reger os nossos destinos, como convém os ensinamentos de Jesus.
E aqui, para finalizar, que eu achei muito interessante, os ignorantes e os cegos da alma falem desordenadamente. Hoje eles não sabem, eles não veem, eles são descuidados, mas nós temos que ter o cuidado acelerado, esse cuidado de vigiar e orar, e nos acautelarmos, né, nas nossas colocações verbais, para que nós não nos esquecemos que no dia próximo, e nós não sabemos se hoje vai ser o nosso último dia aqui, né? Nós temos que dar conta do recado que nós não executamos e que nós já temos conhecimento. E como nós temos conhecimento, o nosso compromisso é bem maior. E perfeito. E aqui ele diz também nesse parágrafo, que eu achei muito interessante, como a Maria Inês falou, nós temos que vigiar. E não os outros agem assim, e ele diz aqui, mano, compreende-se que procedem assim, porquanto são ignorantes, distraídos da iluminação espiritual. Olha só, o que é que nós estudamos ontem? O que são as trevas? As trevas são a ignorância. Então, eles agem assim porque são ignorantes, porque vivem nas sombras, distraídos da iluminação espiritual. E aí ele diz aqui, ó, cegos desditosos, cegos felizes, sem o saberem, vão de queda em queda, desastre a desastre, criando a desventura de si mesmos. São cegos desditosos, né? Cegos infelizes. Infelizes porque não percebem que são cegos. Vivem aquela felicidade efêmera, aquela alegria efêmera, mas na realidade eles são cegos. Faltando a eles o quê? A luz. Aí a gente vai vendo que não foi à toa o nosso estudo de ontem sobre a luz. A luz e o verbo. Porque tudo que a gente está estudando hoje aborda a luz e o verbo. Perceberam? Então, olha só o último parágrafo que a Maria Inês releu para a gente. Tu, porém, acautela-te nas criações verbais. Então, ontem nós falamos da luz e do verbo, que é o ensino que o mestre trouxe do Senhor. Ele foi vamos dizer, o transmissor da palavra do Senhor, do pensamento que é o verbo. Nós também temos que tomar cuidado com o nosso verbo. O que a gente está transmitindo? Entendeu? Será que nós já temos luz ou estamos na sombra? Pode falar aí. Fala a primeira, Ana Constantino, sem o ventilador, diria o ventilador para falar. Senão o barulho... Não, eu ia dizer que o estudo de hoje é a continuação do estudo de ontem. Perfeito. É que a gente outra coisa, olhadinha no planejamento da espiritualidade. Se a gente olhasse o planejamento deles, a gente ia ver que a aula era sequenciada. Fala, Esqueci. Então vamos seguir aqui. Depois você lembra e fala, hein? Vamos no livro do Perry, página 128. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Que é tanta coisa. Ah, não, é 127, né? Deixa eu ver, é 127. Não, peraí, gente. Peraí, que acho que eu perdi. Nós lemos, qual foi a página que nós lemos agora? Foi Tu, porém, né? Nós lemos a ênfase na fala benéfica, da página 127. Nós lemos Tu, porém. Agora nós vamos à página 127. Carta a Tito, desse livro, página 127. Carta a Tito, capítulo 2, versículo 7. Diz assim: em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Incorrupção quer dizer não corrupção. Nesse versículo é anotado o valor do exemplo do supervisor. O supervisor é Tito, supervisor missionário. 3.2.
que a ninguém infamem nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens, porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos. Então, Paulo está dizendo, lá no passado, aqui na carta a Tito, capítulo 3, versículo 3, ele diz, nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. 3.4. Mas quando apareceram a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens. Eu estou na página 128 agora. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. As recomendações, diz o Antônio César Perry, as recomendações para as atitudes dos grupos cristãos são fortalecidas pelo verbo derramar, com o significado de manifestação abundante, e pela palavra justificados, que seria um passo mais concreto do que uma declaração, e confirmadas pela graça ou conversão. O exemplo do mestre é considerado por Emmanuel. Então, as recomendações para a atitude que o cristão deve ter está considerada no verbo derramar, tá? Que diz aqui no 3.6, que abundantemente ele derramou sobre nós, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da renovação e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós. Então, o Senhor derramou sobre nós a sua misericórdia abundantemente, tá? E isso foi uma manifestação da abundante e pela palavra justificados. Quando ele diz aqui, para que, depois que derrama muito a sua misericórdia sobre nós, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Nós somos herdeiros do Senhor, herdeiros de Jesus, porque o Senhor derramou abundantemente a misericórdia dele sobre nós. Olha quantas reencarnações ele nos proporcionou, para que a gente possa se regenerar. Isso é misericórdia. Agora eu vou pedir, Eloá, você está podendo ler? Que a Eloá está aí, mas eu não sei se ela está podendo ler. Se a Eloá estiver podendo ler, eu vou ler agora, só faltam 2 textos para a gente encerrar a aula. Pão Nosso, capítulo 179, e Cartas de Paulo, 693. A Eloá está aí? Tô. Então, lê para a gente. Cartas de Paulo, 693, 693. Aí lê devagarzinho, que é Pão Nosso, capítulo 179. Porque também nós, antigamente, éramos insensatos. Entendamos servindo. O martelo realmente colabora nos primórdios do estatuário, mas não pode golpear a pedra indiscriminadamente. O remédio amargo estabelece a cura do corpo enfermo. No entanto, reclama ciência na dosagem. Nem mais nem menos. Na sementeira da verdade, igualmente é indispensável não nos façamos em movimentos impensados. Na terra, não respiramos num domicílio de anjos. Somos milhões de criaturas no labirinto de débitos clamorosos do passado, suspirando pela desejada equação. Quem ensina com sinceridade, naturalmente aprendeu as lições,
atravessando obstáculos duros. Claro que a tolerância excessiva resulta em ausência de defesa justa. Entretanto, é inegável que para educarmos a outrem, necessitamos de imenso cabedal de paciência e entendimento. Paulo, incisivo e enérgico, não desconhecia semelhante realidade. Escrevendo a Tito, relembra as próprias incompreensões de outra época para justificar a serenidade que nós devemos caracterizar a ação a serviço do Evangelho Redentor. Jamais atingiremos nosso objetivo torturando chagas, indicando cicatrizes, comentando defeitos ou atirando espinhos à face alheia. Compreensão e respeito devem proceder-nos à tarefa em qualquer parte. Recordamos nós mesmos na passagem pelos círculos mais baixos e estendamos abraços fraternos aos irmãos que se debatem nas sombras. Se te encontras interessado no serviço do Cristo, lembra-te de que ele não funcionou em promotoria de acusação, e sim na tribuna do sacrifício até a cruz, na condição de advogado do mundo inteiro. Maravilhoso esse texto, lindo. Maravilhoso. Para o primeiro parágrafo e o segundo, o martelo realmente colabora nos primores da estatuária, mas não pode golpear a pedra indiscriminadamente. No início, para você fazer uma obra, para fazer uma estátua, você tem um bloco de pedra, você vai bater o martelo. Mas se você continuar batendo o martelo sempre, você vai quebrar a estátua. Não é? Vai ter uma hora que você vai ter que parar com o martelo e pegar o cinzel. O martelo serve durante um certo tempo, mas depois você não pode continuar batendo. Depois ele vai dizer, o remédio amargo estabelece a cura do corpo enfermo. No entanto, você tem que tomar cuidado com a dosagem. Se você botar remédio demais, você vai matar o paciente. Exatamente. Então, como ele diz, nem mais, nem menos. É preciso dosar, né? Tem que dosar. Depois ele vai dizer assim, ó, é inegável que para educarmos a outrem, necessitamos de um grande cabedal de paciência e entendimento. Porque senão vira guia cego guiando cego. Se você vai se predispor a orientar alguém, você tem que ter algum conhecimento, né? Você não pode se colocar para ensinar, orientar os outros, se você não estudar antes. É isso que ele está dizendo. E todos nós somos convidados a divulgar o Evangelho do Senhor. Ora, se formos convidados a divulgar o Evangelho do Senhor, antes precisamos estudar esse Evangelho, para a gente poder divulgar o correto e não ficarmos falando besteiras. Depois ele vai dizer aqui, ó, compreensão e respeito devem preceder-nos a tarefa em qualquer parte. Primeiro a gente deve estar imbuído de compreensão e respeito. Depois a gente vai abraçar a tarefa, né? E no final, e novamente as sombras aí, ó, estendamos braços fraternos aos irmãos que se debatem na ignorância. Então, a palavra sombra quer dizer ignorância. Estendamos braços fraternos aos irmãos que se debatem na ignorância. E se te encontras interessado no serviço do Cristo, lembra que o mestre nunca assumiu o cargo de promotor de acusação. É aquele que no tribunal acusa o que está sendo julgado. Muito pelo contrário. Ele foi advogado do mundo inteiro. Advogado é o que defende. Tem uma parte aqui linda que eu achei também. Somos milhões de... Peraí, deixa eu achar. Na Terra não respiramos num domicílio de anjos. Não, é perfeita essa frase. A Terra não é lugar de anjos.
Então não adianta Exatamente. você fazer escândalo quando encontra Fica- um ignorante. Né? Exatamente. Ah, meu, ué, você esperava o quê? Isso aqui é planeta de provas e expiações. Escândalo você tem que fazer se encontrar um puro. Não é? Porque ignorante tem, é claro, é planeta de expiações. E o que ele fala aqui no primeiro, Rose? Porque também nós antigamente éramos insensatos. Claro. Quer dizer, o começo, né? Quer dizer, você vai aprendendo, vai desenvolvendo, vai melhorando, né? pegando ciência das coisas. E isso aí é aprender, né? É como ele diz aqui, ó, somos milhões de criaturas no labirinto de débitos clamorosos do passado. Não estamos devendo pouquinho, não. Débitos clamorosos são grandes dívidas, suspirando pela desejada equação, suspirando pela ajuda, não é? Vamos voltar agora para a gente já encerrando para o livro esse livro, página 128, que diz assim: Carta a Tito, capítulo 3, versículo 9. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Não fique fazendo discussões sobre assuntos que não são relevantes. Paulo critica os divulgadores de teorias que valorizam autoexaltações, como os judeus, deturpações sobre o mestre feitas pelos gnósticos. Gnósticos são aqueles que seguem o gnosticismo. O gnosticismo é uma palavra grega que pregava que o mundo havia sido criado por uma divindade imperfeita e que, por isso, a vida na Terra era apenas uma forma maléfica usada para aprisionar o espírito humano e que o bem só seria alcançável em um nível espiritual. Então, os gnósticos pregavam isso, que o mundo foi criado por uma divindade imperfeita e que a vida na Terra, na realidade, era uma prisão e que ninguém aqui na Terra podia alcançar um maior nível espiritual. Gnosticismo é diferente de agnosticismo. Existem as duas palavras, tá? O agnosticismo quer dizer doutrina que considera inútil discutir temas metafísicos, espirituais, pois são realidades não atingíveis através do conhecimento. Por quê? Porque eles dizem que não se pode provar. Então, os agnósticos dizem isso. Para que você vai ficar discutindo questões espirituais? Eles até acreditam nos espíritos. Mas para que vai ficar discutindo isso se você não pode provar? Então, nós temos o gnosticismo e o agnosticismo. Nós temos o gnóstico e o agnóstico, tá? Então, o gnóstico é aquele que acha que a Terra foi criada por um ser, né? Por uma forma, um ser imperfeito, que a vida na Terra é uma forma maléfica e que só serve para aprisionar os espíritos imperfeitos e que aqui ninguém vai encontrar felicidade. E o agnóstico diz, ó, não adianta você ficar discutindo essas coisas espirituais, porque você não vai conseguir provar nada disso, apesar dele acreditar nos espíritos. Então ele diz aqui, ó, Paulo critica os divulgadores de teorias que valorizam autoexaltações como os judeus, deturpações sobre o mestre feita pelos gnósticos, esses que falavam, né, que Jesus era imperfeito, essas coisas todas, que consideravam o Cristo um aeon angélico, quer dizer, um eterno anjo aí, e as várias dissensões que se imiscuíam aos novos ambientes cristãos. Aí na carta a Tito, capítulo 3, versículo 14, ele diz assim, e os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras. Então, ele está perguntando que nós que seguimos o Cristo, ou que falamos que seguimos o Cristo, devemos nos aplicar às boas obras, nas coisas necessárias para que não sejam
infrutuosos. As boas obras aqui anotadas referem-se a ações concretas e benéficas, como o apoio a órfãos e viúvas. Essa ação era estimulada pela tradição judaica e foi valorizada nas exemplificações do Cristo. Emmanuel faz algumas comparações sobre a aplicação das boas obras. Ideína, você já leu? Já, então eu vou pegar esse último texto. Vamos lá. Vinha de luz para encerrar. Mas eu posso ler de novo, se você quiser. Porque eu vou fazer uma inserção aqui. Eu pensei que você não tinha lido, eu ia dar para você, mas como você já leu, eu vou ler aqui. Vinha de Luz, capítulo 25, Cartas de Paulo, 696. Vinha de Luz, capítulo 25, Cartas de Paulo, página 696. Que diz assim: apliquemo-nos. Está na carta de Tito, capítulo 3, versículo 14. Todos os da nossa gente precisam aprender a praticar belas obras, de sorte que se tornem aptos a atender às necessidades urgentes e assim não fiquem infrutíferos. Apliquemo-nos. É preciso crer na bondade. Todavia, é indispensável movimentar-nos com ela no serviço da elevação. Gente, esse texto tem tudo a ver com a primeira carta aos Coríntios, tá? Capítulo 13, versículo 1. Se você... Depois eu vou dar um pulinho lá, tá? Tem tudo a ver... Se alguém quiser anotar aí, ó. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo de 1 a 13. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 até 13. Tem tudo a ver, olha só. É preciso crer na bondade. Todavia é indispensável movimentarmos-nos com ela, movimentarmos-nos com a bondade no serviço de elevação. É necessário guardar a fé. Contudo, se não a testemunharmos nos trabalhos de cada dia, permaneceremos na velha superfície do palavrório. Claro que todos devemos aprender o caminho da iluminação. Entretanto, se nos não dispomos a palmilhá-lo, não passaremos da atitude verbalista. Há no espiritismo cristão palpitantes problemas para os discípulos de todas as situações. É muito importante o conhecimento do bem, mas que não esqueçamos as boas obras. Aí eu vou lá na primeira carta aos Coríntios, não vou pegar do 1 ao 13, como eu falei para vocês, não. Eu vou pegar o versículo 3º da primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 3, que diz assim, ó: ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse o meu corpo às chamas, se não tivesse a caridade, isso nada me adiantaria. É isso aqui, gente. É o hino à caridade, que está no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, do versículo 1 ao 13, hino à caridade. E eu também vou na carta a Tiago, capítulo 3, versículo 26. Carta a Tiago, capítulo 2. Carta a Tiago, capítulo 2, versículo 26, que diz assim: com efeito, como o corpo sem o sopro da vida é morto. Gente, o que é o sopro da vida? Olha o que o Tiago está falando. Com efeito, como o corpo sem o sopro da vida é morto, sopro da vida é o princípio vital. Vê se não é. Olha só. Com efeito, como o corpo, o nosso corpo, sem o sopro da vida é morto, sem o princípio vital é morto, assim também é morta a fé sem obras.
está vinculada a essa carta aos Coríntios, capítulo 13, de 1 a 13. Olha só que coisa linda que Tiago diz. Com efeito, como o corpo sem o sopro da vida, é o princípio vital, é morto, assim também é morta a fé sem obras. Voltando aqui ao texto de Emmanuel. É muito importante o conhecimento do bem, mas que não esqueçamos as boas obras. É justo se nos dilate a esperança diante do futuro, à frente da sublimidade dos outros mundos em glorioso porvir. Mas não olvidemos, não esqueçamos os pequeninos deveres da hora que passa. De outro modo, seríamos legiões de servidores incapazes de trabalhar, belas figuras na vitrine das ideias, sem qualquer valor da vida prática. Aí eu lembro do manequim na vitrine da loja. Tá lá, com um belo vestido, não tá assim? O manequim na vitrine? Mas o que ele pode fazer de prático realmente? Nada. Ele é um manequim. E aí ele diz aqui, a natureza costuma apresentar lindas árvores que se cobrem de flores e jamais frutificam. Realmente, tem árvores, né? Que são belas, com muitas flores, mas elas nunca frutificam. O céu, por vezes, mostra nuvens que prometem chuva e se desfazem sem qualquer benefício à terra sedenta. Nessas regiões desérticas, aqui no Brasil, nós estamos com alguns estados do Nordeste secos, sem cair uma gota d'água. Chega a dar alguma nuvem no céu, mas a água não desce. Olha a situação. E não beneficia a terra. As escolas religiosas, igualmente, revelam um grande número de demonstrações dessa ordem. São os crentes promissores e infrutuosos. São aqueles crentes promissores, mas que não vão dar fruto, que a todos iludem pelo aspecto brilhante. Dia virá, porém, no qual se certificarão de que é sempre melhor fazer para ensinar depois. Olha o exemplo. Que ensinar sempre sem fazer nunca. Olha essa frase. É sempre melhor fazer para ensinar depois que ensinar sempre sem fazer nunca. Então, gente, foi aquilo que eu falei para vocês. Os textos de hoje, referente a essa carta a Tito, que Paulo escreveu para esse supervisor missionário que tinha a responsabilidade de escolher pessoas verdadeiramente imbuídas do cristianismo para dirigirem as igrejas, e esses textos, né, esses versículos da carta a Tito, maravilhosamente interpretados para o nosso aprendizado, para facilitar o nosso aprendizado por Emmanuel, é fantástico. Olha, desses textos todos que eu li, que a gente vem lendo, eu achei esses muito profundos, que vale a pena, de vez em quando, a gente reler, tá? Porque, como disse a Denise, puxa não uma orelha, puxa todas elas, as duas, né? E também faz assim, ó, deixa penetrar aí a lição, ó cabeça dura, abre bem os olhos e fecha um pouco a boca para pensar melhor no que vai dizer e dizer coisa boa, porque quem fala demais, muitas vezes fala besteira. E a gente, antes de falar, tem que pensar. Então, eu achei esses textos maravilhosos. Alguém mais, antes da gente encerrar, gostaria de amarrar falando alguma coisa aí, Denise, Eloá, vocês aí? Eloá, abre o microfone. Mas, Rose, é exatamente isso, né, Rose? É puxão de orelha. Eu estava com o som, com o bonequinho, né, Microfone. fechado o tempo todo, eu não sabia. Aí quando a Rose falou, Eloá, tá aí, por que eu tô? Ela não vê? Aí depois é que eu fui ver que eu estava com o negócio fechado. Mas é maravilhoso esse estudo aqui, porque como abre a cabeça da gente, né? Para essa realidade, né? Que não é só
a gente fazer em aplicar, tem que aprender, tem que saber o que está acontecendo, né? Através disso mesmo, essas cartas maravilhosas, né? Que a gente, muitos de nós, até pouco tempo, não tinha nem noção, né? Fazia, estudava, mas não tinha noção do que falava mesmo a Bíblia, né? Então, tudo é A gente tirado tem que assim. vivenciar, né? Exatamente, Porque exatamente. se você não Vida vivenciar, moderna, como é que você vai passar a experiência se você não pois passar é. por ela? Não, e Como é outra que você vai coisa, falar para o cara pregar o bem? Você é, está falando, tudo bem, mas agora, se você não faz, uma coisa né? que eu agradeço, que eu escutava as pessoas falarem, não sei se vocês vão achar legal ou não que eu vou falar, da pandemia. Ai, porque a pandemia é maravilhosa. Eu ficava pensando, gente, nossa, eu fiquei 2 anos em casa, doente, com gente doente. E aí foi correndo, foi correndo. E aí que a gente entende, para alguns se expressou de uma maneira, para outros de outras maneiras. Possibilidades, né? As possibilidades que nós tivemos, né, de a sacudida, né? Porque eu ia lá fazer um cursinho, né, a vida toda, corre para cá, corre para lá, corre para cá. Hoje, bendita internet. Eu não estou podendo fazer muito, mas o pouco que eu estou fazendo está me fazendo bem. Eu estou com alguns problemas de saúde, algumas coisas aí que a gente fica, às vezes, meio virada, né? Então, é isso aí. Maravilha, maravilha. Eu quero muito, quero aprender muito mais. Porque essas coisas aqui eu não aprendi no catecismo, não aprendi, né? Eu fui aprendendo nos livros com vocês. Então, não tem preço, gente. Não tem preço. É isso aí, Obrigado Lúcia. mesmo. Eu Olha, queria eu falar queria com você. dizer Oi, pode falar. eu queria dizer que o nosso estudo, que nós estamos aprendendo e aprendendo todo dia aqui com você, tudo tem que estar interligado com a Bíblia, né? Mas na versão, não é dessa versão comum, entendeu? Que muitos falam e não entendem, não é aquilo, e não vivenciam aquilo que está escrito na Bíblia. Por isso que o nosso estudo, como de ontem ou de outros dias, né, o plano espiritual nos concede essa misericórdia de estar tudo interligado para nós, né? E o estudo da Bíblia, eu gostaria muito até de falar, eu queria muito, eu fiz uma vez, há muitos anos atrás, mas que nós fizéssemos o estudo mesmo, assim, eu fiz no Novo Testamento, né? Mas um estudo específico, nós fizemos assim, né? Aquele dos Hebreus e tudo, mas eu acho maravilhoso, porque a pessoa não entende, né? Aí fala o Antigo Testamento, então as pessoas, até que eu convivo, muita gente diz, não, eu não leio o Antigo Testamento não, porque eu não entendo. É verdade. É verdade. Então, porque não tem como você falou, essa vontade de aprender. Aí está com um probleminha aqui, 2 horas fica se mexendo na cadeira, diz que não consegue se concentrar. Achei muito interessante, mas é verdade mesmo. Agora, quando é de olhar na televisão, uma fofoca, está tudo bem, né? Mas nós temos que correr para isso, né? Enquanto é tempo, o tempo é hoje, não vamos perder. Eu queria falar a vocês, eu vou mandar, devo ter mandado amanhã ou segunda-feira, o cartaz com as nossas palestras de abril das quintas-feiras. Vai ser o nosso primeiro painel espírita. O tema do painel, que vai durar todo o mês de abril, quinta-feira, é o ser imortal. Só está faltando um palestrante, que já todos estão agendados já, mas só falta um confirmar mesmo. Então, 3 já confirmaram, que eu já tinha agendado com eles, então eu mandei novamente o aviso, 3 já disseram, vamos estar aí sim, só está faltando um fazer a reconfirmação, entendeu? Então eu vou mandar o cartaz e o PDF com os temas de cada dia. Gente, é tudo tema em cima daquilo que nós estamos estudando agora, falando da questão da renovação do ser imortal. Começa dia 7 de abril, vai ser vai ser dia quinta-feira, né?
Aí que eu estou olhando o calendário aqui de março. É 7, 14, 21 e 28 de abril. 4 quintas-feiras. E o horário vai ser 19h30, de 7h30 às 8h30. Tá? 4 quintas-feiras, 7, 14, 21 e 28. E o tema vai ser, dessas 4 palestras, o ser imortal. Cada dia vai ter um tema diferente, mas todos eles voltados para a questão da nossa evolução espiritual. Sobre isso que nós estamos estudando. Por isso eu gostaria muito que vocês, nessas quintas-feiras de abril, às 19h30, estivessem aqui para participar dessas palestras e divulgar para os seus companheiros. Tem um palestrante que vem de Belo Horizonte, o outro de São Paulo, um é do CO e o outro é aqui do Rio de Janeiro. São ótimos palestrantes e eu tenho certeza que vocês vão gostar. E eu vou mandar para vocês o cartaz e eu gostaria que vocês divulgassem nas casas espíritas que vocês frequentam, que passassem para os amigos, para participarem. E Maria Inês divulgando aí no Aristide Silva, né, vocês aí no CEOI, aqui a Denise com os companheiros do Semica, eu também vou. Vai abrir amanhã, Matinho. Os temas são maravilhosos. Eu vou mandar o cartaz, tudo para vocês divulgarem, tá bom? Então vamos encerrar aqui o nosso estudo e eu vou pedir para a nossa irmã Denise fazer a nossa prece de encerramento.